Bom, meu nome é Lissa, eu atualmente sou mestranda na USP em História Econômica, pesquiso impactos da Nakba em campos de refugiados na Cisjordânia. Em 2013 morei na Cisjordânia, em Tulkarem, é uma região não muito turística, um pouco afastada, né, no norte da Cisjordânia. E desde aquela época, na verdade desde antes, já sou envolvida na questão Israel-Palestina. Eu fiz letras árabe, apesar de que não me formei no árabe, no fim das contas, me formei em português, letras português. Mas, enfim, desde aquela época já acompanho o conflito. Não sei se hoje em dia a gente pode usar essa palavra conflito, porque hoje em dia a gente vê uma situação muito de um genocídio, na verdade, né? Mas também de limpeza étnica, de apartheid, enfim. Mas acho que é isso sobre mim. Eu tenho 33 anos e acho que é isso. Eu sou a Amina, tenho 36 anos, também fiz letras, a gente não foi da mesma turma, né? Fiz também só português. Sou filha de um palestino, então eu sou meio palestina. Meu pai ele nasceu em 1946 em Lida, hoje é Lod, e em 1948 ele foi expulso de lá, ele e a família. O exército, ou o proto-exército, porque ainda não era um estado, preparou um caminho para a saída dele. Eles saíram sem nada, porque realmente acreditavam que iam voltar. E é isso aí, eles se refugiaram em diversos lugares antes, né, de se estabelecer em Amman, na Jordânia. A cidadania do meu pai, ele é naturalizado brasileiro, mas ele se formou nos países árabes, né? E minha família paterna está em Amman, na Jordânia. Só ele veio para cá, que conheceu minha mãe. E você já foi pra lá, você já foi visitar? Eu fui para lá em 2017, comecei a querer entender essa minha ancestralidade, né? E tive a oportunidade de ir lá usando um cartão de crédito estourado. Essa é uma história que eu sempre gosto de falar. A oportunidade que eu usei foi essa, sujar meu nome. Esse foi um motivo muito nobre. Mas depois eu paguei. Perfeito. E então, meninas, eu queria começar perguntando o que vocês sentiram ao ler a matéria, né? Tipo, teve algum trecho ou algum personagem específico que vocês, enfim, chamou mais a atenção de vocês? Assim, nos relatos, né, eu percebi que era mais ou menos a mesma quantidade, as mesmas perguntas, só que o conteúdo era bem diferente, né? Os dramas de cada um dos lados é bem diferente, né? Não, sem querer minimizar o drama psicológico das pessoas, só que o palestino tem direito ao trauma também, né? Tem até um texto da Rosemary Sair que fala disso, né? O gênero trauma para o palestino. Muitas vezes ele fica excluído de sentir isso, até porque o tempo todo são ataques materiais sobre a vida e o corpo do palestino que impede ele de ter acesso à sua psique ou à sua experiência subjetiva, né? Porque é um ataque material a tudo na vida física dele, né? Então, enquanto um lado a pessoa está conseguindo experimentar, caminhar por uma rua com a família, do outro lado a pessoa não sabe se vai ter o que comer mais tarde. As escolas destruídas, né? A última vez que eu olhei, mais de 90% das escolas destruídas, eles tentando fazer com o apoio das organizações internacionais, fazer o ensino online, né? Tentando fazer uso, sei lá, de um banheiro. Eles não têm banheiro, né? Enquanto, eu estou preocupada se vai cair uma bomba aqui. Tá caindo bomba aqui, né? Não estamos tendo casa, a gente está tendo que fazer uma tenda para carregar o celular, coloca um monte de tomada num lugar, uma coisa assim, aquilo ali podia dar um curto-circuito, né? Seria o menor dos problemas se dar um curto-circuito. Exato. Então, realmente, é assimétrico. E, nesse caso, o trauma palestino, ele é uma medida política do Estado de Israel, especialmente desse governo de ultradireita do Netanyahu. É uma medida política. É sim para causar trauma, é sim para humilhar e para eliminar, né? Enquanto o trauma israelense acaba sendo um efeito colateral desse problema. Sim. E realmente em níveis diferentes, né? Experiências totalmente diferentes. Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que quando você coloca em comparação, você vê como não é comparável, porque é muito desigual. Enquanto o palestino, e não só em Gaza, né? Gaza, claro, está passando por um genocídio, a situação é muito grave, tem a questão da fome também, que ela é gravíssima, não se consegue alimento.
mas indo para a Cisjordânia ou indo para os próprios palestinos de 48, né, que são os árabes israelenses, termo, ou mesmo na diáspora, eu acho que são impactos diferentes que impactam os palestinos como um todo do que vão impactar israelenses. Na Cisjordânia, por exemplo, a crise econômica é muito forte, não se tem trabalho, muitos trabalhavam em Israel, depois do 7 de outubro as fronteiras foram fechadas, os vistos foram negados, e aí se você não tem emprego, você não paga a sua faculdade. Você não, enfim, vai estrangulando de uma outra maneira também a sociedade ali. Mas são nuances. Enquanto, sei lá, em Israel uma das dificuldades é só a parte emocional, que como a Amina falou, não dá para minimizar esse impacto, mas se você vai ver as condições reais da vida dos palestinos, é muito, muito pior, sem dúvida. Como você falou, é só um efeito colateral de todo esse caos que esse governo está criando para o povo árabe, para o povo palestino. E é interessante, eu acho que como também o governo israelense do Netanyahu mobiliza esse medo dentro da sociedade israelense. Porque fica se falando muito dos reféns, fica aquele pin, né, amarelinho aqui, ao mesmo tempo que o próprio governo esquece os reféns. Porque se a intenção fosse realmente salvar os reféns, você não bombardeava do jeito que se bombardeia, você negociava, como o Hamas já se colocou, aberto a negociação diversas vezes, mas Israel, por exemplo, assassinou a pessoa que estava cuidando das negociações lá atrás, que era o Haniye, quando ele estava no Irã. Enfim, e vários outros líderes que estavam dispostos ao diálogo e a discutir cessar-fogo em determinado momento. Então você vê que depois, é uma coisa mobilizada, né? E depois que assassina, fala que não tem com quem negociar. Além disso, pois é. Perfeito. Não, exato. É como se, enfim, eles tivessem essas pessoas lá, é como se o próprio governo usasse essas pessoas como um símbolo de algo que, enfim, eles não querem resolver, né? Infelizmente é isso. Não é para ser resolvido, né? É um problema para ser manejado até para esse governo se manter no poder, né? Ele tem usado, infelizmente, os reféns e o que eles chamam de guerra, né? Tem usado esse genocídio por um projeto pessoal de manutenção de um governo. Exato, para se manter à base do medo. E manter e tornar isso constante, né? Por interesse, enfim, também de outros países. E como vocês acham que o cotidiano desses jovens acho que vocês responderam isso, ajuda a entender o conflito de uma forma diferente de cada um deles? Tipo, quando você vê, por exemplo, do Loai, quando você vê, por exemplo, da Shani, por exemplo, tipo, isso ajuda vocês a entenderem bem como é que realmente, tipo, um conflito reflete nessas pessoas? Acho que sim, acho que é um bom início, digamos, para ver essa desigualdade, como essa desigualdade está posta. Mas a partir daí eu acho que entram as nuances, né? Porque a experiência do Loai, ela é a experiência de um jovem. Mas as experiências de Gaza são diversas, né? Experiências dos jornalistas, experiências dos médicos, experiências dos professores, das pessoas de campo de refugiado, das pessoas de classe média, enfim, são diversas. E acho que os impactos para a gente meio que são imensuráveis, porque realmente acho que mesmo a gente fazendo um esforço para entender os impactos do que está acontecendo lá com essa população, eu acho que é quase inimaginável para a gente, porque a gente está vivendo sobre condições ideais, né? Tipo, de temperatura e pressão, assim. Com certeza. Acho que um outro efeito também que pode surgir aí no jovem israelense, né? Ou uma adesão maior ao exército, né? Porque todos vão ter que servir ao exército. Ou uma rejeição maior, né? E refuseniks. Então você... o termo é refuseniks? Refuseniks, Então, aumentar o número de refuseniks. Então, por um lado, pode ser que traga mais consciência, né? Se eles conseguirem ter acesso a essa disparidade mesmo de realidades, né? Do que o conforto de um está causando. Porque não a gente está falando de manutenção de privilégios, né? Quando a gente mantém o privilégio de um, eu estou realmente tirando a parte do outro. É literal nesse caso. Nesse caso, sim. Então, ou vai aumentar a consciência desses refuseniks, ou vai
levar para um outro lado também mais extremo. Porque tem a ver com o que a Alice falou, da cultura do medo. Perfeito. Essa manutenção do medo o tempo todo. E a pessoa pensa que ela tem que ser uma coisa heróica, né? Essa visão do novo judeu, né? Que funda o Estado de Israel. Temos que ser heróis, a gente não pode mais ficar repisando aqui aquela coisa do sofrimento. Mas, infelizmente, o que tem acontecido, o movimento sionista está reproduzindo agora a mentalidade do opressor. A mentalidade do opressor. São contextos diferentes, mas tem uma relação material também, que é a polícia de São Paulo, né? Muitas das crianças que querem ser, assim, boa parte da polícia de São Paulo é também preta e parda, que são as pessoas que morrem nas mãos da polícia, mas eles querem se vingar do crime e entram e vão pegar o quê? Armas israelenses, porque o Estado de São Paulo tem contratos com o Estado de Israel, que fornece essas armas, e até treinamento. Talvez você saiba mais sobre isso, né, amiga? Não, o próprio Tarcísio, né, governador Tarcísio, foi lá para Israel ano passado. Talvez ano foi passado, ou foi esse ano, já foi esse ano. durante o genocídio. Foi convidado lá para, enfim. Essa cultura da vingança também, né, de querer resolver com as próprias mãos. Sim, você responsabilizar pessoas que não têm a menor responsabilidade para isso. Sim. E aí também eu vejo, tem algumas organizações, né, como Breaking the Silence, que são de ex-soldados, que eu acho que talvez, e daí, não sei, porque eu não estudo tanto essa parte, né, da sociedade israelense, mas quando você vê algumas pessoas que surgem daí com essa ideia de vou salvar, vou vingar, enfim, vou lá para Gaza, e às vezes elas quebram, né, porque elas chegam lá e a realidade é matar crianças. Entrar na casa de um civil palestino, enfim, causar o terror. A gente vê relatos desses soldados que viram a chave e que daí se recusam, depois, enfim, terminam o serviço militar e vão fazer trabalho de advocacy, ensinando e falando pelo mundo, acho que pelos Estados Unidos principalmente, mas em Israel também, falando como... É isso, você não está indo salvar a sua pátria, você está indo matar crianças, você está indo explodir casas de civis, você está indo... tocar o terror meia-noite na casa de palestinos, enfim, destruir, porque é isso que eles fazem, eles entram de madrugada, principalmente na Cisjordânia, né? E destroem tudo, reviram a casa inteira, prendem uma das pessoas da família e vão embora, civis. Sim, geralmente o pai, né? Geralmente o pai ou o filho mais velho, Sim. Enfim, vocês devem ter visto, né, o documentário. Vocês viram um documentário, né, do Oscar? No Otherland. Sim. Você vê o que eles fizeram com aquelas pessoas, tipo, pessoas completamente inocentes, pessoas que só estavam vivendo... Existindo, tentando existir na vida delas, na casa delas, e era a área C, né? Você não Exato. Como que pode? Que teoricamente a área C pertence, né, depois dos acordos de Oslo, pertence à Palestina, né? A área C é o contrário. Não, pertence, só que é sob o controle total israelense, né? Não, e aí você pega e você vê eles assim, tipo, fazendo isso, tipo, deixando um cara paraplégico só por causa de um gerador de energia. Sim. Uma coisa extremamente... E são pessoas de fora de Israel. Sim, do Brooklyn, né? Era um cara do Brooklyn, Os settlers são as pessoas de fora de Israel. Sim. E aí você fica... Como é que você acha que você tem mais direito a essa terra do que essas pessoas que estão aqui há séculos? Exatamente. É bizarro. Não, inclusive tem um escritor israelense, o Ilan Pappé, tem um livro muito bom que é aquele 10 mitos sobre Israel. E num dos mitos ele desmonta isso, assim, a ideia de que todos foram expulsos. Não, alguns judeus permaneceram e alguns foram assimilados e mudaram ou para o cristianismo ou para o islamismo, e assim foi, entendeu? Então, assim, e além disso ficaram alguns judeus, os samaritanos, né? Sim. E tem outros judeus que não são samaritanos, que permaneceram também na terra, mas uma minoria, né? Sim. Então, enfim. Como vocês acham que contextos extremos como esse, pequenos gestos, tipo fazer vídeo para a internet, falar para o povo, como é que você acha que isso pode... Vocês acham que isso pode ser considerado político? E como é que isso pode... Pode sim. Inclusive você mencionou agora e eu também tinha notado aqui no Otherland. Ele começa assim, aquele personagem que na verdade é um rapaz que mora naquele vilarejo, né? Ele começa filmando as atrocidades que os colonos fazem ali, né, no vilarejo. De pegar os animaizinhos deles, né? Invadir casa, derrubar, bater em senhoras, né? Senhores, assim. Enfim, tudo isso. Foi colocando na rede social e aí em parceria com um israelense também, né? Ele acabou
conseguindo fazer essa voz ser ampliada. E aí formaram o filme. Então, acho que é super válido e é uma ferramenta... Quando a gente não tem muita coisa, tem que usar tudo que tem, né? Então, Sim, eu vejo dessa forma. Claro que a gente pode usar tecnologia para muita coisa. Tem deepfake, hoje em dia tem tanta coisa, né? Sim. Mas eles fazem um bom uso dessa coisa pouca que eles têm. Sim. E eu acho também que no caso de Gaza é um uso muito específico para mostrar para o mundo, porque Gaza, como tem o bloqueio, é muito mais difícil chegar presença internacional lá em Gaza. Então, ter eles mostrando é muito importante para a gente de fora. E também acaba sendo um meio de, não vou dizer sobrevivência, mas um escape de Gaza. Muitas pessoas fazem vaquinhas, acho que é o próprio Luai. O Luai tem, sim. E muitas pessoas acabam conseguindo sair de lá através dessas vaquinhas, através dos vídeos que eles mostram, né? A própria Moataz Azeiza, né? Que é jornalista também famoso. Sim. Tem a Bissam, mas enfim, tem vários. E acho que esse mostrar está junto do humanizar o palestino também, né? Porque quando a gente vê na nossa mídia aqui do Brasil, a gente vê muito... Quer dizer, a gente vê pouco. Mas o que a gente vê são números. Morreram tantas crianças... Nem crianças, morreram tantas pessoas, né? Exato. Na faixa de Gaza. Quando a gente vê nas redes sociais, você vê. Você sabe, aquela é a Bissam. Ela é uma menina, ela fez jornalismo, ela tem, não sei quantos, 20 e poucos anos, ela sofre para ir no banheiro, ela tem a família dela, sei lá, ela tem o gato. Vai humanizando, vai aproximando, e você vê que aquelas pessoas são pessoas. Sim. E além dessas cenas, assim, do cotidiano que é sofrido, eu também acho muito bonito quando, por exemplo, eles fizeram aquela mesa do Ramadã, sabe? No meio disso, eles conseguem, e isso é uma coisa que eu admiro muito no palestino, e eu carrego isso comigo enquanto meio palestina, sabe? Esse sumudo mesmo, sabe? Essa força, eu vou sorrir sim, eu vou estar forte sim. E aquelas fotos também, que eu não lembro quem é que fez aquelas fotos, tipo, o cara sentado no sofá com os destroços atrás. Ai, sim, eu vou estar aqui com meu filho, eu vou estar aqui tomando café, a gente vai estar sorrindo, podem querer destruir. Porque tem vida. Enquanto tem vida, tem que ter esperança, né, gente? Porque senão, né, eles vão eliminar a gente. Sim, total. Não, essa coisa do Ramadã foi tipo, um gato de resistência, assim, tipo, no ponto, assim, perfeito, né? É muito, muito lindo, né? E essa coisa também é uma arma do palestino ser resistente, mas a arma da humilhação, né? O tempo todo eles ficam humilhando cada vez mais para ver se a gente... Cede, né? Cede. E não cederemos. Exato, não é a resistência. Isso é a forma da resistência, né? Sim. E é uma resistência sem arma, não precisa ser um monte de homem fardado indo pra cima de criança. Isso é a resistência, tipo, digo do lado de Israel, né? Que é o que eles fazem, enfim, que eles dizem ser o jeito deles de ajudar. E como agora falando num aspecto geral, como vocês sentem que esse genocídio é retratado aqui no Brasil? Vocês sentem que o público jovem consegue entender o que está acontecendo por lá? Bom, depende muito, muito, porque o Brasil também tem 1000 realidades, né? Perfeito. Então, eu não sei, eu já fui confundida. Falei assim, você é israelense, você é judeu, você fala hebraico? Meu Deus do céu! É assim, só porque para algumas pessoas é o mesmo lugar, entendeu? E na verdade é o mesmo lugar. Exato, no final das contas, exato. Estamos falando da Palestina histórica, você seria tipo uma judia Mizrahi. Exatamente, né? Então tem uma confusão mesmo, não entendem o que é a questão palestina, não entendem como foi a fundação do Estado de Israel, então eu acho que não entendem, de modo geral. É bem confuso. Aí, e acho que tem uma tentativa deliberada de confundir, de né? confundir e de falar que o assunto é complexo. Esse é um papo bem usado. Não, mas é um assunto complexo e milenar. Querem falar que é milenar. Religioso e milenar. Exatamente. E a gente sabe que não é, né? Sim. A gente sabe que vem aí do século XIX, né? E como vocês acham que, tipo, falando assim deles não entenderem, como vocês acham que seria a forma que a gente poderia trazer para eles entenderem?
como é que poderia desmitificar essa coisa do exatamente isso? É muito complicado. Não, porque a religião, né? Com religião. Como é que vocês acham que seria uma narrativa que conseguiria talvez trazer as pessoas um pouco mais para a realidade? Se é que existe uma. A narrativa histórica, eu acho que se tiver livros de história, eu acho que a educação, né? Então começaria aí pela educação, mas uma educação íntegra, né? Porque também quem faz os livros didáticos? Tem aquele livro da Nurit Peled, né? Que ela fala da representação do palestino nos livros didáticos israelenses. Algo parecido também acontece aqui. São distorcidos. A gente tem uma presença neopentecostal, né? Tem os sionistas cristãos aqui no Brasil, que eles acabam fazendo esse desserviço de desinformar as pessoas, né? Sim. E de misturar mitologias religiosas com história. E justificar atrocidades por mitologias religiosas. Sim. Então, acho que seria a gente realmente separar e mostrar, não, o problema não é religioso, é um problema político, é um problema colonial. Eu acho que a chave do colonial é o que mobiliza também o Brasil, porque o Brasil foi um país que passou por colonialismo, enfim, a gente vê até hoje os indígenas sofrendo por demarcação, que pode ser uma analogia para os beduínos. Sim. Próprios do Don Otherland, né? Enfim, porque pedir pela demarcação já é uma derrota, mas é um mínimo. Enfim, quando você tem sua terra totalmente ocupada. Então, eu acho que a chave da colonização é um bom início para falar com jovens brasileiros, mas também concordo com o que a Amina falou totalmente, de que a história é como um todo. E também de não assistir meios de comunicação hegemônicos, a TV Globo, enfim... Folha. Então, infelizmente, está muito mergulhada no sionismo tradicional ali. Você que é do jornalismo, exatamente, é isso que eu chego nesse ponto, né? Quem é que está dirigindo esse jornalismo, né? É difícil. Exato. Quantos palestinos foram falar no Jornal Nacional, sei lá? E você me falou aquele dado lá dos jornalistas assassinados? Mais de 200 jornalistas em Gaza, acho que 230 jornalistas em Gaza assassinados desde o início do conflito. A média é de 13 jornalistas por mês. Não Ou conseguem seja, trabalhar. meio que um a cada 2 dias. E fora isso é uma tática israelense, porque se você vê no Irã, ontem, Israel bombardeou um prédio do jornal da mídia iraniana. Sim, no meio da do transmissão, jornal. exatamente. Então você vê que é como uma forma de intimidação, assim, passa do limite. É a É espetacularização da guerra, civil, né? não é? Sim, Jornalista, assim, jornalista além de civil, né, tá documentando. Sim. E você vê essa repetição desse padrão. Enfim. É um complicado. ataque à hospitalidade, né? Eu lembrei de um texto do Agier que ele fala sobre isso, assim, Agora eu esqueci o texto, mas é isso, assim, mesmo quem apoia, o que aconteceu com a flotilha também, essas pessoas que apoiam estão sendo rejeitadas, né? São hostilizadas, então nem apoiar mais a gente pode. Não, e essa coisa de atingir, né? É maluco isso, né? No Brasil a gente não tem esse suporte, né? No jornalismo, isso que vocês falaram, tipo, quando se ataca no meio de uma transmissão, imagina, sei lá, um jornal hoje, começam a bombardear o jornal hoje e para todo mundo ver numa TV aberta. Assim, uma coisa que em nenhum lugar do mundo seria aceito. É uma coisa absurda, realmente. Exato. É uma passação de pano. E aí vocês acham que os jovens, vocês acham que os jovens mais para frente, eles vão conseguir lidar com esse medo de uma forma revolucionária? Os jovens palestinos, vocês acham que o medo vai conseguir se transformar em algo... O que você acha que o medo pode virar? Porque... Para os palestinos? Isso. Porque eu para acho israelense, que... eu acho que a gente já falou um pouco que o medo vira, né? Acaba virando raiva, acaba virando, enfim... Vingança. Né? Vingança. Então, o que vocês acham que pode vir do lado palestino? Eu acho que medo... Não sei se eu usaria medo para o lado palestino. Tá. Eu ouço constantemente dos palestinos que eu converso, meus interlocutores, que eles não têm medo de nada. Se eles tivessem medo, talvez eles não estariam ali, sobrevivendo. Tem essa Mas coisa, acho que todo são mundo tem, né? nuances. Um medo, mas não é aquele medo que vai te paralisar, é o que vai te impulsionar a continuar resistindo. Que eu acho que é um misto da raiva, porque eu acho que a raiva mobiliza, né? E daí a raiva no lado israelense vai para essa vingança. No lado palestino, claro, também. Você pega um jovem que teve sua família totalmente
assassinada e amputada, enfim, pode ir para a raiva. Mas sabe que agora a Alicia falando nesse negócio do medo, eu fico pensando, talvez o palestino não tenha nem tempo de ter medo, porque toda hora é um ataque em cima do outro, você não tem tempo de formular nem sentimento, que é uma coisa, o medo é uma coisa praticamente primitiva, né, que a gente, todo ser sente aquela coisa, a gente não tem tempo de acessar isso, logo tem que ficar em estado de alerta, entendeu? Então acho que é um estado de alerta permanente e uma resistência permanente também, uma outra coisa se formando assim para se manter vivo, né? É o lance do estresse pós-traumático, né? Que não existe o estresse pós-traumático. Tem uma escritora, Summer Jaber, né? Que ela escreveu um livro chamado Sumud, ela é psiquiatra palestina. E ela fala que o palestino não chega a acessar esse estresse pós-traumático, porque ele está em trauma. É um trauma contínuo, igual a Nakba contínua. Sim. Sim, então é isso, né? Eles acabam virando até uma coisa meio, não uma banalização, mas uma apatia ao que já vive, né? Porque isso é um cotidiano, é o que você normalizar, conhece. Né? O absurdo. Exato, é o que você conhece, é o que você, enfim, porque se você é muito o que a gente falou no começo, né? Que o palestino ele não tem o direito de sentir, né? Ele não tem o direito de até isso. O colonialismo tira dessas pessoas, né? Que é tirar o direito delas, enfim, sentirem medo, sentirem tristeza, luto. Não existe luto, né? Você não tem existe que luto. continuar, você não tem... perdeu sua casa, todas as suas roupas, tudo que você tinha, todas as suas fotos, e você, enfim, segue. Segue. Muito triste. Mesmo. Sim. E se vocês pudessem dizer algo para esses jovens das matérias, enfim, jovens desses dois lados, e até jovens brasileiros, o que vocês diriam sobre esse conflito? O que seria uma mensagem que vocês deixariam para ele? A busca pela coexistência mesmo, sabe? Sim. Minimizar esses muros, que tem um muro material também lá, que separa, que não ajuda muito essa convivência, né? Mas coexistir, procurar se interessar pela vida do outro, né? Do palestino, se interessar e deixar existir, né? Exato. Abrir mão das ferramentas de ódio, assim, e permitir que o outro exista, né? Eu acho que para os jovens brasileiros tentar se aproximar da humanização, tentar enxergar os palestinos para além desses números, porque eu acho que isso aproxima, sem dúvida. E eu gosto muito de um trecho de um poeta palestino que chama Mahmoud Darwish, que ele fala que se nós não tivermos esperança, é nosso dever criá-lo, porque sem esperança nós estamos perdidos. Então, eu acho que é também um esforço constante de criar esperança para os palestinos, né, falando para os palestinos de Gaza, falando palestinos, enfim, em todo o mundo. Mas também acho que é um mecanismo importante para a gente continuar atuante nessa área, para continuar estudando, porque, enfim, as notícias são muito tristes, né, e desanimadoras em muitos momentos. Mas os palestinos estão no Sumud, estão resistindo. Sim. Então, a gente está junto com eles. Era o que eu tenho para dizer. Perfeito. Seria isso. Gente, foi incrível, juro. Que muito bom. obrigada. Tava muito ter pessoas como vocês, tipo, enfim, mulheres fodas falando disso, porque é isso, eu sinto que a gente precisa muito, enfim, vocês tiveram muita vivência e eu acho que isso, tipo... Você também, velho? Você também, foi de verdade. Juro. Obrigada. Ai, Perguntas boas também. Gente, aqui, tipo, realmente, tipo, pra mim, precisava dessa força pra, enfim, fazer acontecer, né? Obrigada. Obrigada.